Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2019/2020, na prova de primeira fase, e lá na prova é a questão de número 43. Vamos ao enunciado do problema. A parte real da soma infinita da progressão geométrica, cujo termo geral AN é dado por... Então, o termo geral da progressão geométrica, que ele denomina de AN, é dado por essa formulazinha aqui, ó, cosseno de N mais I seno de N, dividido por 2 elevado a N, em que o N varia dentro dos naturais a partir do 1, o N é 1, 2, 3 reticência. Aí ele quer a parte real da soma infinita, né, da progressão geométrica. Então, as opções que ele dá como resposta, você tem essas 5 opções aqui. Você tem na letra A, menos 1 mais 2 cosseno de 1, dividido por 5 menos 4 cosseno de 1. Letra B, menos 2 mais 4 cosseno 1, dividido por 5 menos 4 cosseno de 1. Letra C, 4 menos 2 cosseno de 1, dividido por 5 menos 4 cosseno de 1. A letra D, 1 mais 2 cosseno de 1, sobre 1 menos 4 cosseno de 1. E a letra E você tem 2 mais 4 cosseno de 1 dividido por 5 menos 4 cosseno 1, ok? Vamos à solução do problema, né? Como podemos observar no enunciado, o problema envolve soma dos infinitos termos de uma PG. Então, observe que ele diz que o termo geral da progressão geométrica, ele é dado por essa fórmula. AN é igual ao cosseno de N mais I seno de N, dividido por 2 elevado a N. Então, se essa é a fórmula do termo geral da progressão, a gente pode obter os termos da progressão, pelo menos os termos iniciais, né, fazendo o N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se a gente faz o N igual a 1, a gente vai ter o A1, que é o primeiro termo da progressão geométrica. E aí o A1 será igual a quanto? Cosseno de 1 mais I seno de 1, dividido por 2 elevado a 1, como está escrito aqui, certo? Esse seria o primeiro termo da progressão geométrica. Fazendo o N igual a 2, a gente obtém o segundo termo, que é o A2. E aí o A2 vai ser o quê? Vai ser cosseno de 2 mais I seno de 2 dividido por 2 elevado ao quadrado. E o terceiro termo, fazendo N igual a 3, vamos ter o seguinte, cosseno de 3 mais I seno de 3 dividido por 2 elevado à terceira. Então, temos os 3 primeiros termos. Lembrando que ele quer a soma, né, da progressão com infinitos termos. Então, ele quer a soma infinita. E para obter a soma infinita, a gente precisa, basicamente, do primeiro termo e da razão da progressão. Uma coisa que você deve observar é que no numerador de cada termo, você tem um número complexo na forma trigonométrica, né? Você tem que observar isso porque na hora que a gente for calcular a razão dessa progressão geométrica, vai precisar saber dividir 2 números complexos na forma trigonométrica, certo? Então observe que você tem no numerador um número complexo escrito na forma trigonométrica, certo? O módulo não está aparecendo porque o módulo é 1. O argumento do número complexo é igual a N, certo? E aqui está o I, que é a unidade imaginária. Então,
logo a gente conclui que o numerador é um número complexo, né, na forma trigonométrica, cujo módulo é 1 e o argumento é igual a n, ok? Então, separando o que a gente precisa para calcular a soma infinita, a gente precisa do primeiro termo e da razão. Então, o primeiro termo, que é o A1, a gente já tem ele pronto aqui, que é cosseno de 1 mais I seno de 1, dividido por 2, ok? Isso é o A1. E a razão da progressão, que eu vou chamar de Q, a razão da progressão, observe que basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou então pensar no seguinte: qual foi o número que foi usado para multiplicar pelo primeiro termo para obter o segundo? Observe que para passar de denominador 2 para denominador 2 ao quadrado, significa que a gente multiplicou por uma fração, né, que tem denominador igual a 2, ok? Agora, para passar desse numerador, que é cosseno 1 mais I seno 1, para cosseno 2 mais I seno de 2, a gente multiplicou por um complexo que é igual a esse, ok? Por quê? Porque na hora que você multiplica dois números complexos na forma trigonométrica, se eles têm módulo 1, o módulo vai continuar sendo 1. Agora, os argumentos, na hora que você multiplica, eles são somados. Então, no caso, observa aqui que você tem argumento 1, ok? No início, e de repente aparece argumento 2. Então, ele multiplicou por um complexo que tem argumento 1 também, porque aí 1 mais 1 vai dar esse 2 que aparece aqui como novo argumento. Então, o numerador da razão vai ser cosseno de 1 mais I seno de 1. Então, nesse caso, a razão da progressão geométrica vai ser cosseno 1 mais I seno de 1 dividido por 2. Então, esse é o número, né, que você multiplica no primeiro termo para obter o segundo, ou que multiplica no segundo termo para obter o terceiro e assim por diante. Ok? Agora vamos calcular a soma infinita que ele pediu. No caso, ele chama lá no enunciado, né, de soma infinita, certo? E ele quer a parte real dessa soma infinita. Então, vamos chamar essa soma de S, e aí sabemos que a soma infinita de um APG é só, para obter o valor, é só dividir o A1 por 1 menos a razão da progressão. Ok? Então, substituindo, vamos ter o quê? O A1, ele vale cosseno 1 mais I seno 1 dividido por 2. Então, ficaria cosseno de 1 mais I seno de 1 sobre 2, no lugar do A1. Isso dividido por 1 menos a razão. 1 menos a razão, no caso, é o cosseno de 1 mais I seno de 1 dividido por 2. Ok? Então, isso é a soma infinita. Agora a gente tem que só simplificar. E lembre do que ele quer. Ele quer a parte real do valor de S, né? Do valor dessa soma. Ora, para simplificar, vamos reduzir essas duas frações aqui de baixo a um denominador comum, certo? Aí na hora que a gente fizer isso, né? E após fazer a divisão das frações que vão ficar com o mesmo denominador, a gente vai obter a seguinte fração: cosseno de 1 mais I seno de 1 dividido por 2 menos cosseno 1, isso mais I seno de 1. Então, observe que a gente tem aqui, né? Se a gente quiser ir adiante, a gente tem a divisão de dois números complexos. O complexo do numerador é cosseno 1 mais I seno de 1, e o complexo do denominador
é 2 menos cosseno 1 mais I seno de 1. Ok? Nesse caso aqui, né, o fato de ter aqui no denominador esse 2, aí atrapalha um pouco, né? Esse 2 atrapalha um pouco porque o denominador aqui não é um complexo na forma trigonométrica, né? Sim, e aqui esse sinal de menos ele afeta tanto cosseno 1, tá? Quanto o mais e seno de 1. Portanto, o sinal aqui tem que ser menos. Ok? E aí observe que aqui, para continuar, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pelo conjugado do denominador, ok? Não dá para usar a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica, pois o denominador, o complexo do denominador, ele não está mais na forma trigonométrica, certo? Então vamos continuar aqui com a nossa solução. Então vamos ter que S, vamos repetir só a última linha, S vai ser igual a cosseno de 1 somado com I seno de 1 dividido por 2 menos cosseno de 1 menos I seno de 1. Ora, agora para dividir os dois, a gente tem que multiplicar numerador e denominador dessa fração pelo conjugado do denominador. No caso do conjugado do denominador, é essa expressão aqui com o sinal de mais no lugar desse menos. Então vai ficar 2 menos cosseno de 1 mais I seno de 1. Aí a gente multiplica isso tanto em cima quanto embaixo. Vai ficar 2 menos cosseno de 1 somado com o I seno de 1. Ok? Agora vamos fazer as devidas multiplicações. No numerador, né, distribuindo, cosseno de 1 vai multiplicar o 2, ficando 2 cosseno de 1. Ele multiplica também o cosseno de 1 vai multiplicar menos cosseno 1, ficando menos cosseno ao quadrado de 1. Ele também multiplica o I seno 1. Então vai ficar mais I seno de 1 cosseno de 1. E agora é a vez desse. I seno de 1 vezes 2 vai dar 2I seno de 1. I seno de 1 vezes menos cosseno de 1 vai ficar menos 2. Vai ficar, no caso aqui eu estou multiplicando I seno de 1, certo? I seno de 1 multiplicado por 2 dá 2I seno de 1. I seno de 1 vezes cosseno de 1 vai ficar menos I seno 1 cosseno de 1. E o I seno de 1 vezes I seno de 1, isso vai dar I ao quadrado é menos 1, então vai dar menos seno ao quadrado de 1 no numerador, tá? Então menos, colocar aqui no final, menos seno ao quadrado de 1, ainda no numerador. Aí tudo isso, né, vai ficar sobre. Agora note que aqui no denominador, o que é que a gente tem? A gente tem um produto notável, produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença vai ficar o quadrado do primeiro, que é 2 menos cosseno 1, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que seria I seno de 1 elevado ao quadrado. Ok? Agora vamos fazer as simplificações devidas nesse numerador. Ora, no numerador, observe que você tem aqui, você tem 2 cosseno de 1, tá certo? Que não pode ser somado com ninguém aqui. Então vou repetir,
2 cosseno de 1. Agora, menos cosseno ao quadrado de 1, menos seno ao quadrado de 1. Se eu pôr o menos em evidência, vai aparecer a relação fundamental da trigonometria. Pondo o menos em evidência, olhando para esses dois termos, ó, vai dar cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado de 1 entre parênteses, que é igual a 1, né? Pela relação fundamental. Portanto, se eu juntar menos cosseno ao quadrado de 1 menos seno ao quadrado de 1, isso vai dar menos 1. Esse termo i seno de 1 cosseno 1 cancela com menos i seno 1 cosseno 1. E aí vai sobreviver apenas esse pedaço que é mais 2i seno de 1. Ok? Isso tudo sobre 2 menos cosseno 1 ao quadrado, né? Vamos abrir esse produto notável, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo é cosseno 1, fica cosseno ao quadrado de 1. E aqui a gente vai ficar com o quê? I ao quadrado é menos 1. Como tem um menos aqui, vai ficar mais. Mais o que? O seno ao quadrado de 1. Aí, continuando, vamos ficar com 2 cosseno de 1. No numerador, 2 cosseno de 1. Tá certo? Menos 1. Isso somado com 2i seno de 1. Dividido pelo quê? Ora, cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado de 1, a gente sabe que isso aqui dá igual a 1, né? Relação fundamental da trigonometria. Esse 1 somado com 4 vai dar igual a 5. Portanto, vai ficar 5 menos 4 cosseno de 1 no denominador. Agora, como ele está interessado na parte real de S, então vamos reescrever isso aqui, explicitando a parte real e a parte imaginária desse número complexo. Então, no caso, S vai ser igual ao quê? Ora, observe que o que é real aqui é o que não tem I, né? Os termos que não tem I nesse numerador são menos 1 mais 2 cosseno 1. Eu mudei a ordem aqui para que fique como está lá nas alternativas, certo? Isso aqui vai ficar sobre 5 menos 4 cosseno de 1, ok? Fica 5 menos 4 cosseno de 1, somado. Agora observe aqui, né, que essa é a parte imaginária do complexo. Então eu vou escrever isso assim: 2 vezes o seno de 1 sobre 5 menos 4 cosseno de 1 multiplicado por i. Pronto, aí com isso, né, a gente conclui que a soma infinita dá como resultado esse complexo, né, que está escrito na sua forma algébrica. E aí, quando eu quebrei em duas frações, né, eu fiz com que aparecesse, ficasse explícita, né, a parte real desse complexo e a parte imaginária. Aí, como o problema está interessado na parte real de S, vamos escrever assim: parte real de S, eu vou notificar dessa maneira, e a parte real de S vai ser a fração menos 1 mais 2 cosseno de 1, dividido por 5 menos 4 cosseno de 1. E essa outra parte aqui, essa outra fração é a parte imaginária. Mas aí o problema está interessado na parte real de S. E aí esse valor nós encontramos na alternativa A, tá certo? Menos 1, tá? Menos 1 mais 2 cosseno 1 sobre 5 menos 4 cosseno 1 é a alternativa A, que tem a resposta correta. Então, marcando aqui, né, a alternativa A é a alternativa correta para o problema e, portanto, a questão está
resolvida. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.